Olá, está começando mais uma edição do programa Minuto Mamãe e Bebê e nós vamos abrir o programa de hoje falando sobre um assunto bem interessante que acomete os bebês na pele deles, é claro, com a nossa querida Tatiana Titerix, dermatologista pediátrica. Bem-vinda, Tati, ao nosso programa novamente. Obrigada. Tati, estou aqui de novo. Coisa boa ter você aqui, sempre aprender um pouquinho mais com você. Então a gente escolheu um tema que é hemangiomas. Então eu gostaria de entender o que é e se a criança nasce, se ela pode ter na primeira infância, depois de quanto tempo, adolescente, enfim, conta tudo pra nós. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre os hemangiomas, então, né? Então, o que são os hemangiomas? Os hemangiomas são tumores benignos que são resultantes da proliferação excessiva dos vasos sanguíneos, né? Eles se tornam um emaranhado que pode apresentar na pele da criança ou internamente, tá? E isso pode acontecer quando? Ao nascimento ou nos primeiros dias de vida da criança. Entendi. Então, assim, passou lá, a criança está com 6 meses, será que é? Não, não é. Então já descarta porque não é, porque hemangioma ele pode é só... aumentar nessa idade, Entendi. né? Até os 2 anos, a tendência do hemangioma é crescer e após ele começar a regredir. Tá, mas ele não surge, ele não começa do nada, ele já começa lá desde já sempre. Nos primeiros dias de vida da criança. Entendi. Isso mesmo. E Tati, tem um porquê? É genético? Por que não, que isso uma criança... acontece na hora que começa, dentro da barriga da mãe, é que começa essa formação da pele, é que pode acontecer esse emaranhado, né, dos vasos sanguíneos, fazerem essa tumoração e dessa proliferação errônea, como a gente diz, né? Entendi. Mas que não traz nenhum malefício, ele traz algum problema para essa criança se ele atinge algumas áreas importantes. Né? Região de abdômen, na região da linha média, né, da cabeça, na região cervical. Isso pode trazer alguma malefício para essa criança. E também tem a questão estética, né, Tati? Exatamente. Que às vezes os pais querem remover porque não tá bonitinho, e daí não fica... Quando a pessoa olha, às vezes até as pessoas ficam olhando mais porque chama atenção. Isso, e elas perguntam, né, principalmente quando é em face, né? Então, isso é uma coisa bem importante que a gente tem que observar. Então, assim, existe tratamento para os hemangiomas? Existe sim. O tratamento ele pode ser tópico, ele pode ser com um colírio que a gente usa, que faz a vasoconstrição, ou seja, né, para vocês entenderem melhor, ele diminui então aqueles vasos. Isso pode acontecer a longo prazo, ou no primeiro mês a gente já tem uma resposta bem satisfatória. E também podemos ter remédios orais, né? Alguns medicamentos orais, né? Que são beta-bloqueadores, que nós chamamos, que fazem também essa função, que elas fazem vasoconstrição e diminuem esses vasinhos para que eles não fiquem tão... e diminui com que essa proliferação desses vasos, né? Daí não fica tão aparente. Tão aparente. Ele pode diminuir, ele pode ficar um pouquinho menor e é isso que importa. Eu sempre digo para as mães, a gente pode não ter um resultado 100%, mas se a gente tiver um resultado que seja de 80%, já é um ótimo resultado. Já acho extremamente satisfatório. É verdade, Tati. Né? E esses medicamentos, eles têm que ser prescritos por alguém que entenda, por alguém que saiba manejar esse tipo de lesão, tá? E o hemangioma, quando ele aparece em algumas outras áreas, como eu te falei, na cabeça, no abdômen, a gente tem que solicitar alguns outros exames. Então, isso é importante, por isso que os pacientes, as mamães, elas têm que entender que tem que haver o acompanhamento. Não Cada situação é única, né, Tati? Exatamente, e não é apenas um sinalzinho de nascença. Né? Então, ele tem que ser observado, ele tem que ser acompanhado, e isso que eu acho que a gente tem que tirar, né, de lição de hoje, para a gente fazer esse acompanhamento dessa lesãozinha, vermelhinha, umas parece assim um coraçãozinho, mas realmente a gente tem que ser vista. E daí, às vezes, a gente vê assim, o filho da minha vizinha teve, ela tratou dessa forma, mas cada criança é única e precisa de um tratamento específico, né, Tati? De uma dose específica. Isso, e cada criança vai ter uma resposta também específica. Eu tenho crianças que, assim, em um mês eu tenho uma resposta maravilhosa, e tem outras que não, tem outras que eu preciso associar, não só o tratamento tópico, como eu te falei, mas também o tratamento oral. Claro, e assim, existe retirada, pode ser retirada, se faz uma cirurgia ou não? São essas duas opções de tratamento e é isso. Aí a gente pode ter a cauterização, mas quando as crianças são maiores ou quando às vezes aparecem assim, com o decorrer da idade pode aparecer algumas situações com os vasinhos, né? Nós temos a aranha vascular, que às vezes por uma picada de inseto, alguma coisa, na face,
Pode aparecer, mas isso é quando a criança é um pouquinho maior. E isso a gente tem como tratamento a laser terapia, né? E pode aparecer também o granuloma piogênico também, que é uma bolinha vermelhinha, que pode ser também por uma picada ou algum trauma, alguma outra coisa assim, que pode ser com laser ou cauterização. Entendi. Mas isso não são das crianças menores, essas são crianças um pouquinho maior. Entendi, porque não se submete uma criança tão pequena a um Exatamente, procedimento né? desse, que não há necessidade, né? Exatamente. O laser, o tratamento com laser apenas a partir dos 12 anos de idade. Ah, então o laser é só indicado a partir dos 12 anos. Exatamente. E daí dá tempo, assim, até 12 anos já tá mais mocinha, o menino já tá... Isso, então daí ele também consegue decidir. Que a gente tem que perceber. As mães têm mania de querer decidir tudo. Às vezes nem incomoda a criança e a mãe quer fazer alguma coisa, né? É isso que eu sempre pergunto para os meus pacientes. Quando eles já têm condição de responder, eu sempre pergunto isso. Isso te incomoda? Né? A gente tem que ver o custo-benefício, Que legal, né? Tati. Se vale a pena realmente ser retirado ou tentar fazer algum tratamento, porque às vezes nem incomoda. É verdade, né? É verdade. E eu digo para alguns pacientes meus também, assim, para as mães, vale a pena tirar, criar uma cicatriz, né? Pegar uma situação pior? Eu acho que tudo isso tem que ser colocado como ponto de vista. Com certeza, Tati. Para a gente finalizar, eu só queria entender. Criança nasceu com hemangioma, tá ali com essa marquinha e a mãe não fez nada. Isso pode evoluir? Isso pode ser grave? Pode evoluir, com certeza absoluta, pode evoluir. Então, analisou, viu que tem algo diferente, leva direto para um profissional para avaliar e para tomar as medidas necessárias. Com certeza. Tati, adorei. Obrigada. Agora eu entendi. Vocês sempre trazem para nós esses nomes difíceis, essas palavras técnicas, mas que é muito bom, porque assim a gente vai agregando mais conteúdo, vai entendendo e aí a gente sabe o que fazer, né, Tati? Isso mesmo. Esse é o nosso objetivo, né? Ajudar Ótimo, obrigada. Muito obrigada por dividir tanto conhecimento conosco. Até o próximo encontro. Até o próximo encontro. O ecocardiograma fetal é o exame de ultrassom do coração do bebezinho. O coração do bebezinho é avaliado dentro da barriga da mãe. É realizado com um aparelho de ecocardiograma, um aparelho de ultrassonografia. Pode ser realizado precoce ou mais tardio, sendo que tem uma idade gestacional adequada para a realização, que é entre 24 e 28 semanas. Mas pode ser feito antes, pode ser feito depois. Avalia a anatomia do coraçãozinho, formação, função do coraçãozinho do bebezinho ainda dentro da barriga da mãe. Agora nós vamos falar sobre comportamento agressivo dos nossos pequenos. Você já se deparou com alguma situação assim? Então, eu já me deparei e eu trouxe a minha psicóloga infanto-juvenil, a Pati. Bem-vinda novamente ao nosso programa. Obrigada, Mari. Pati, queria muito conversar com você sobre esse assunto. Desde que aconteceu um episódio com a minha filha, eu queria muito compreender melhor o porquê disso. Uma criança que nunca apanhou, uma criança que nunca foi tratada dessa forma e que nunca, até os 2 anos e meio, tinha feito algo desse tipo, nunca tinha agredido ninguém. O porquê? Por que a criança do nada machuca um amigo? Pati, me ajuda a entender. Então, o comportamento humano é muito complexo, né, Mari? Muito. Criança, quanto menor ela é, mais emoção ela vai ser. Então, a gente tem que prestar muita atenção no que a criança está querendo comunicar com o comportamento dela. Comportamento é comunicação, quando a gente fala de criança, principalmente. Então, quando a criança age de determinada maneira, ela está querendo nos dizer algo. É sempre importante a gente se perguntar o que o nosso filho está querendo comunicar para a gente. O que ele está querendo dizer com aquele comportamento. Né? E aí a gente começar a observar e tentar entender qual é a comunicação que está tendo ali. Criança não bate, ela não tem algum comportamento agressivo somente quando ela reproduz alguma coisa, né? Como você falou, em muitas famílias tem crianças que começam a ter esse tipo de comportamento, mas que nunca apanhou, que nunca viu o pai ou a mãe ter esse comportamento em casa, né? Então, por que será que ela está fazendo isso? A gente precisa entender qual é a necessidade que ela está mostrando que ela tem. Entendi, porque assim... a gente vê casos onde os pais são agressivos, onde a criança apanha, e daí a criança, obviamente, a gente espera que ela replique isso
com os seus amigos, com a própria família, com os colegas. E, então, assim, é o que ela vê, é o senso comum dela, então ela vai fazer. Agora, quando acontece num ambiente onde a gente chama de mais tranquilo, onde tem muita conversa, onde tem muito diálogo, realmente a gente tem que analisar que mensagem que essa criança está querendo passar, né, Paty? E o momento de vida que ela está vivendo também, né, Mari? Muitas crianças estão com um ambiente em casa que não tem nenhuma questão de agressividade, mas, por exemplo, está esperando um irmãozinho, né? Teve contato com outras crianças que mostraram para ela que a maneira como precisava comunicar alguma coisa era dessa forma, era batendo, né? Então, tem vários motivos que pode ser que a criança pode emitir esse comportamento que não seja uma maneira de ela reproduzir alguma coisa que ela viu, né? Principalmente com os adultos. Pode ter vários motivos. Então, assim, tem criança que emite esse comportamento porque precisa ser vista de alguma maneira, ou antes ela era o centro das atenções, era só ela em casa, né? E com a chegada desse irmãozinho, isso está mexendo com as emoções dessa criança e ela não sabe comunicar. Ou até indo para a escola, sendo o primeiro contato dela com a escola, onde ela tem que dividir a professora não é só dela, onde ela tem que dividir a atenção com todos os colegas, onde ela quer pegar aquele brinquedo e outra pessoa pegou aquele brinquedo. Antes, quando ela estava só em casa, principalmente crianças que não têm contato com outras crianças, que são criadas só com adultos, e aí se deparam com os iguais, com os colegas da mesma faixa etária, e aí muda tudo, né? Começa a experienciar, a sentir emoções que nunca sentiu. E não sabe o que fazer. Exatamente, né? Uma explosão dentro deles, né? Uma explosão. Eu atendi essa semana, até tu está comentando da tua filha, eu atendi essa semana uma família que estava acontecendo isso. A criança com 2 aninhos não tinha nenhum momento que tinha vivenciado algum episódio de agressão ou de violência, mas que ia fazer uma atividade na escola, ia lá antes de mostrar para a professora, batia no amiguinho. Né? Então, o que ela está querendo mostrar com isso? A gente chegou à conclusão, né, depois de uma avaliação, que essa criança estava querendo ser vista, sim. Claro. Né? Era a maneira como todo mundo parava e olhava para ela. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ensinar essa criança que ela pode ser vista de outras formas. Não somente quando ela emite esse comportamento. Porque ela quer chamar atenção. Isso. E daí ela faz as bobeiras, como a gente fala na escola, para chamar atenção. Só que... Porque daí as pessoas riem, os colegas vão achar engraçado. Claro. Só que ela machuca as pessoas. Então, é isso que a gente tem que trabalhar neles, né? Da questão de você pode chamar atenção de alguma outra forma. Então, eu trabalhei muito com a minha filha na parte de ser heroína, de ajudar os amigos, de ajudar a professora, de fazer carinho. Isso é ser heroína e isso é ser legal. E todos os colegas vão te achar super heroína. Então, tu vai trabalhando toda essa parte da criança, da força. Você pode ser forte, mas uma força para o bem. Isso, de uma maneira positiva, né? Mas pensa comigo, uma criança que quer ser vista, naquele momento essa é a necessidade dela. Então não importa naquele momento como que vai ficar o amiguinho. A gente precisa estimular o olhar dela para isso, né? Porque naquele momento ali ela está querendo só ser vista. Então não importa se o amiguinho vai chorar, se ele vai sentir dor. Nesse momento que a gente precisa ensinar a criança a empatia. É verdade, aí entra as oficinas também, né, Paty? Que a gente trabalha as emoções. Como é importante a gente conseguir entender o motivo do que está acontecendo, o que está acontecendo, para a gente poder trazer, por exemplo, a empatia. Filha, você gostaria que fosse com você? Filho, e se ele tivesse te machucado? Então, a gente trazer isso para eles sentirem se colocar no lugar dele, que é o significado da palavra empatia, né? E sem querer, Mário, os adultos, por não saberem como manejar esse comportamento, acabam reforçando, né? Porque quando a gente para tudo e olha para a criança, quando ela emite um comportamento agressivo, ela sanou aquela necessidade dela. Né? De um jeito que não é positivo, mas ela atingiu o objetivo, claro que tudo isso inconscientemente. Então eu sei que é difícil para os pais conseguirem perceber qual é a necessidade dessa criança, né? Por isso que existem os profissionais que ajudam nesse sentido, né? De olhar individualmente para aquela família, entender o que está acontecendo naquele ambiente, o que pode estar acontecendo com aquela criança e qual é a necessidade dela. Porque é muito difícil, né, Paty? Até porque quando é um comportamento de agressão, envolve um terceiro. Um quarto, que é a mãe, um quinto, que é o pai daquela criança que foi agredida. Então, assim, nós precisamos conduzir os nossos filhos não pelo que aquele pai e aquela mãe vão pensar. A gente tem que ensinar os filhos, eles,
que não pode fazer isso porque machuca, porque não é legal, porque daí, não, como eu digo, não vai ser super heroína. Mas, querendo ou não, a gente fica assim, se preocupando com o que os outros pais vão saber, porque eles vão perguntar em casa, e qual foi o amiguinho que fez a bobeira? Daí a gente fica, poxa, o que aquele pai vai pensar? O que ele vai achar? Será que ele pensa que eu bato na minha filha? Sim. Será que ele pensa que eu não estou conversando? E muito pelo contrário, como a gente conversa, como a gente fala, como a gente pede. Não é que os nossos filhos não estejam sendo bem educados, mas é porque ela é simplesmente uma criança. Isso. E está experienciando as coisas a primeira vez. As emoções são muito mais intensas, elas não sabem como administrar. Então, os adultos precisam ser apoio, precisam ser pessoas que ajudem a resolver esse problema. E, além disso, acho que o principal, além de resolver o problema, de saber o que a gente faz depois, é entender o que causa esse comportamento. Né, Mari? E, Paty, a gente tem que estar muito preparada, porque realmente é uma decepção, dói, e daí a gente talvez não saiba conduzir. Brigar com a criança e sei lá, levar para um outro ambiente, assim, ao invés de ajudar, a gente vai piorar tudo pela decepção que a gente sente. Sim, porque as situações também fazem a gente sentir emoção. Exatamente. Né? E a gente não está olhando essa situação de fora, a gente é alguém que está envolvido afetivamente com aquela criança. Aí. Então, é a mesma coisa quando a gente está perdido numa floresta e a gente está no meio da floresta, é mais difícil encontrar a saída. Quando tem alguém que olha de fora, que olha de longe, ajuda a gente a encontrar esse caminho de uma maneira mais certeira, de uma maneira, né? Que vai ser mais fácil para todo mundo. Quando a gente está ali dentro, quando a criança que tu está educando, é muito difícil. Então, por isso que eu sempre falo assim, como a gente precisa de ajuda. Porque é um problema, mas que com ajuda profissional, com o olhar de quem entende as emoções, que vai nos ajudar a entender as emoções das crianças, vai ser muito mais fácil conduzir do que a gente tentar fazer sozinho, porque daí a gente pode, sei lá, fazer tudo errado, dizer que é errado, a criança ficar decepcionada, começar a mentir, começar a esconder, achar que ela não pode se defender e mais ali na frente apanhar de todo mundo calada. Então, assim, agir da forma correta também é um desafio para nós, né, Paty? E não agir também, Mari, causa muitas consequências, né? Então, como é importante a gente olhar com atenção para esses episódios, essas experiências que acontecem na vida da criança, porque elas vão repercutir na vida dessa criança enquanto ela for adolescente, quando ela virar um adulto, né? Adorei, Paty. Estava precisando conversar com você sobre esse assunto e tenho certeza que esse nosso bate-papo vai ajudar muitas famílias a entender um pouquinho mais sobre essa questão que envolve o comportamento das crianças, a agressão. Não é fácil, mas com amor, com carinho, com conhecimento e principalmente com ajuda, nós vamos conseguir conduzir essas crianças para terem uma adolescência, uma vida adulta com mais controle emocional, muito mais do que nós, né, Paty? Então, assim, não é fácil criar filhos maravilhosos e é o que a gente vem tentando, né? Se a gente vai só deixando, a gente não tá, né, de lado. Agora, quando a gente se empenha, quando a gente se dedica, porque a gente quer adultos incríveis, né? Isso. E incríveis não significa que não sintam emoções, né? Mas que sejam fortes para conseguir lidar com essas emoções e seguir em frente, né, Mari? Verdade. Adorei e até o próximo encontro. Obrigada. Eu tenho aqui agora a doutora Sabrina, especialista em desfraude, a nossa nefrologista. Bem-vinda novamente, querida, ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite, Mari. É um prazer estar aqui e falar desse assunto que eu tanto amo, que é o desfraude. Ama e domina e nos ajuda a entender de forma clara o que acontece, como é que é esse processo, né? E, além disso, você está lançando um curso para ajudar outras famílias. Então, você é tão maravilhosa que divide informação aqui conosco e também agora está fazendo um curso para ajudar todas as mães a compreenderem um pouquinho sobre o desfraude. Então, eu queria que tu me ajudasse a entender um pouquinho sobre o desfraude e depois a gente falar um pouquinho sobre esse curso. Sim. Na verdade, eu comecei a falar sobre desfraude, Mari, porque eu via que muitas mães tinham desespero sobre desfraude. Nas minhas redes sociais, eu comecei a falar sobre nefrologia em geral. Então, eu falava sobre pedra no rim, sobre xixi na cama, sobre infecção urinária. E aí as pessoas interagiam, mas quando eu falava desfraude, vinha aquele boom de dúvidas. Olha só. E aí eu comecei a ver, poxa, o desfraude, as pessoas têm muitas dúvidas. E aí eu comecei a pesquisar o que as pessoas estavam falando nas redes sobre desfraude, né? Porque a gente precisa saber o que as outras pessoas também falam. Então, eu via que o desfraude tinha muita questão do
Ah, eu fiz isso com meu filho, faça isso com o seu que vai dar certo. Ou então, pessoas muito focadas no comportamento, né? Ah, tem que fazer isso do comportamento, muitas pessoas ligadas à área da educação falando só do comportamento. Só que qual é o diferencial que eu trouxe, eu falo que é os melhores dos dois mundos. Como eu sou especialista em doenças do trato urinário, né? Eu sei a parte orgânica, então, do funcionamento do corpinho da criança. E também eu gosto muito de estudar essa parte de psicologia, comportamento. Então, tu juntou tudo. Fiz o curso do coaching infantil, então eu juntei as duas coisas. Sensacional. Entendeu? Então, nas postagens das minhas redes sociais, o que eu falo? Eu falo o conteúdo e eu sempre oriento. Adapta de acordo com a sua realidade. Claro. Porque não adianta eu falar assim, um script. Olha, você tem que fazer isso. Uhum. A mãe que é uma criança só, né? Filho único é um jeito. Se você tem 3 filhos, já é outra forma. Às vezes são gêmeos, mas as crianças são diferentes. Sim. A gente tem que entender as particularidades das crianças. Então, não adianta eu botar uma fórmula mágica e falar assim, faça todo mundo isso. Mas eu vou dando orientações e explicando o porquê daquela orientação. Então, assim, porquê de comprar o pinico antes da criança desfraldar. Olha só, que dica! E aí eu vou explicar o porquê que deve comprar, como estimular a criança e não necessariamente aquela criança vai usar o pinico para fazer xixi. Ela já vai conhecer, ela vai participar da compra. Vai quebrar aquele gelo com a história do banheiro. Que é aquele monstro ali que eu tenho que sentar, eu não quero, vai pegar meu bumbum. E aí o que acontece? Os pais às vezes querem comprar o pinico, enfiar no banheiro, tirar a roupa da criança e falar, senta, anda logo, você está grande, tem que desfraldar logo. Não, pânico na criança, trava ainda mais. Trava, causa medos, causa insegurança, e aí o desfraude regride, aí a família fica estressada, começa a sofrer e isso vira um looping. É verdade. Olha só, adorei essa dica, porque realmente eu vejo muitas mães falando sobre isso, sabe? Ele tem até medo do pinico, comprei, não dá. Ou senão, coloco ele na privada, tem medo de cair. Realmente, Sim. Então são várias coisas, né? São várias coisas. E a questão do orgânico, que eu falo do organismo, eu vejo muita gente falando porque tem medo, mas muitas crianças, elas começam a ser mais constipadas, né, ter o cocô duro, com a introdução alimentar e que piora com os 2 anos, que aí começa a comer as porcaria toda. Exatamente. Começa a comer tudo que quer e aí começa a ter o cocô mais durinho. Bem na fase que... Do desfraude. Né? 2 anos tem que desfraudar. E daí a criança realmente já liberou um pouco o doce, já tá comendo umas coisinhas mais assim. E aí comendo menos fruta e o cocô tomando menos água. E aí o cocô fica mais durinho, a criança já tem medo de fazer cocô porque dói. Prende e aí não consegue desfraudar do cocô. E aí começa a sofrer para desfraudar o cocô, a família não sabe o que fazer e fica trabalhando só o comportamento. Só que, na verdade, tem que melhorar todos os outros hábitos, né? Então, um dos módulos do meu curso é o desfraude não começa no desfraude. Olha só! A gente precisa trabalhar antes, algumas coisas antes, alguns pilares antes, para esse desfraude ser sem sofrimento. Eu falo que o desfraude ele tem que ser sem sofrimento. A gente já sofre demais na vida. Nossa. Não precisa ser. Mas realmente, né? O desfraude é sofrido e as mães se estressam e é briga, e é xixi na cama, e é xixi no chão, e roupa molhada, e é um caos. Realmente foi muito certeira a tua ideia de fazer um curso para ajudar a gente a entender um pouquinho mais da parte orgânica realmente, Sim. porque a gente vai cobrar de uma criança que a gente não sabe nem o que está acontecendo lá no corpinho delas. Exatamente. Então, eu tive essa ideia de fazer o curso ele é todo gravado, são aulas pequenininhas, a família tem acesso... A mãe poder olhar, porque né, a mãe não tem muito tempo, né? A família tem acesso por 1 ano. E as inscrições acabam hoje, né? Porque eu abro as inscrições e fecho de tempos em tempos. Hoje é o dia, então. Hoje é o dia. Você está assistindo aqui. Eu quero te convidar para ir lá na minha página do Instagram. Tem um link e você consegue dividir em 12 vezes, gente. 12 vezes. Mari, dá menos que 2 fraldas por dia. Imagina. O valor do curso. E assim, é um valor irrisório, perto da transformação. E sem falar que quem assistir, comprar meu curso e ter, além dos acessos às aulas, vão ter encontros comigo.
Então, as famílias Poder vão tirar as dúvidas tirar também. as dúvidas, a gente trocar figurinha, conversar. Porque sabe não o que adianta, eu acho, né? Não adianta. Sabe o que eu acho, assim, que não é nem tanto pela criança, mas pela mãe, para tirar Sim. aquela pressão que a mãe tem. Exato. E também entender, e assim, o meu vizinho tá falando que tem que desfraldar. Quando a gente tá munida de informação, quando a gente conhece nosso filho, nenhum pitaco vai nos afetar. Não abala mais, Não porque abala você, mais. você fala, beleza, eu sei o que eu estou fazendo. Exatamente. Né? E Isso aí não tem preço. Não tem preço. Não. E aí você tem um profissional que você se encontra de tempos em tempos para tirar dúvidas, conhece outras famílias. Isso facilita, Sem isso dúvida. vai aliviar esse Tu não vai sofrimento. te sentir sozinha. Poxa, mas só eu que não consigo desfraldar. Não, Exatamente. mãe. Tem muitas mães que sofrem. Por isso que a doutora Sabrina fez esse curso, para nos ajudar, para a gente poder tratar as crianças nesse momento com uma forma respeitosa, entender o que acontece no corpinho deles, porque a gente sabe que tem muitas disfunções e muitos problemas que acontecem com adolescentes e adultos que vêm lá do desfraude, né? Com certeza, porque um desfraude feito de uma maneira errada, um desfraude forçado, a pessoa sofreu tanto psicologicamente quanto organicamente. Tem muita gente que hoje ainda faz a questão do... vamos deixar ele pingando, vamos tirar a fralda e deixar pingando. Gente, isso é tortura com a criança. Tortura. Não pode fazer isso. E você entendendo por que não pode fazer isso, facilita e vai evitar problemas no futuro. Doutora, adorei. E se você que está nos assistindo quer saber mais, quer lidar de uma forma mais tranquila com o desfraude, vai lá no Instagram da doutora Sabrina, se inscreve, faz esse curso e depois nos conta como é que foi o desfraude por aí. Obrigada, doutora, até o próximo encontro. Muito obrigada, Mari, e até a próxima. Vamos falar sobre o teste do coraçãozinho com a nossa cardiologista pediátrica, a doutora Luciana. Bem-vinda novamente. Oi, Mari, obrigada. Lu, o que a gente precisa entender sobre esse teste do coraçãozinho? Quando é feito? Como é feito? Quais os benefícios? O que ele vê? Conta tudo para nós. Sim, então, o teste do coraçãozinho, ele é um teste de triagem, realizado ainda dentro da maternidade. O bebezinho não recebe alta da maternidade sem ter feito o teste do coraçãozinho. O teste do coraçãozinho é feito entre 24 e 48 horas de vida. Conforme os resultados se diferem do normal, ele é repetido 1 hora depois. E se seguir alterado, o bebê não sai da maternidade sem ter feito um ecocardiograma, para avaliar a anatomia, a função do coraçãozinho, para ver se está tudo bem, se foi um resultado falso positivo, né? Se deu um resultado alterado, mas enfim, porque não captou direito, porque a pelezinha do bebê estava fria, enfim, alguma coisa assim, né? Mas não pode sair da maternidade sem ter feito um ecocardiograma, que é o exame que faz o diagnóstico das cardiopatias congênitas, tanto das leves quanto das graves, né? Então, todo recém-nascido dentro da maternidade, seja ela pública ou privada, precisa, deve e faz o teste do coraçãozinho, é isso? Isso, exatamente. Teve uma portaria de 2014 que definiu como obrigatório o teste do coraçãozinho dentro das maternidades. Que ótimo. E acaba-se realmente fazendo triagem de bebês que iriam para casa com cardiopatias graves, que talvez fossem a óbito em casa. Olha só. A gente já... É claro que é raro, mas é uma vida que se salva, é o filho da família, né? Sem dúvida. Então, enfim... E é um teste super tranquilo de fazer. Não incomoda o bebê? Como é que é feito, Lu? Talvez incomode um pouquinho o bebê. Tudo incomoda. Ele estava ali no útero, Isso, então só o nascimento já incomoda, né? O bebê tem que estar com os membros aquecidos para colocar o oxímetro de pulso. É tipo uma pulseirinha que detecta o fluxo sanguíneo pelos vasinhos e com o calorzinho da pele também. E ali ele faz a oximetria, a saturação, aquela taxa de oxigênio, né? Que tem que ser mais de 95%. Tem uns graus de definição. Para seguir, para saber, exato. E daí, se não dá, se não está conforme os gráficos ali, os números que vocês estão acostumados a verem, que é o correto, repete esse mesmo exame. Isso. E aí depois, caso dê alterado de novo, aí faz o ecocardiograma. Isso, ainda na maternidade. Faz o eco ainda na maternidade. E daí como é que é o ecocardiograma? É um exame de ultrassom. Ultrassom. Realizado através do tórax do paciente, na altura do coraçãozinho. Coloca o bebezinho assim, deitadinho o bebezinho ali. deitadinho
na maca, mas claro, aí, né, coloca um paninho junto para criar um ambiente mais confortável, o pai ou a mãe ficam perto, o cuidador fica perto, enfim. A gente tenta fazer o cenário melhor possível, né, Lu? O cenário melhor possível, exatamente. Às vezes, quando é bebê de UTI, muito irritado, a gente acaba dando um sorinho para o nenê sentir na boquinha, para sugar, para ficar mais confortável, enfim, tentar achar a melhor maneira, né, de a criança ficar confortável, para ficar em repouso, para conseguir fazer um exame adequado também. Entendi. Chorando muito, assim, muito agitado, não tem como fazer. Mas a gente sempre consegue. Claro, com certeza, sempre dá um jeitinho. São Sempre treinados para isso, né, Lu? Isso. E aí, depois desse exame, o que vocês conseguem verificar? Que tipo de doença vocês conseguem fazer essa triagem através desse exame que é tão importante? Isso, normalmente essas doenças onde esse exame dá alterado, que são doenças que levam à alteração de saturação, são doenças cirúrgicas, né? Aí a gente tem que fazer o contato com o hospital terciário, que tem a cirurgia cardíaca e transferir o paciente. Nesse meio tempo, se o paciente não está na UTI, ele é transferido para a UTI, mantido monitorizado, eventualmente se inicia uma medicação para manter um canalzinho aberto, e aí o bebê fica com essa medicação até chegar na UTI, no centro terciário, onde vai fazer a cirurgia e tal. Entendi. Lu, e a gente falando sobre triagem, sobre doenças, eu gostaria de também entender um pouquinho sobre o teste do pezinho, que agora finalmente foi ampliado. Antes, o teste do pezinho fazia triagem de apenas 6 doenças e agora nós somos para 53, então é um ganho gigantesco. Existe alguma ligação com o coração? Tem alguma doença, algo que esse novo teste faça a triagem ou o antigo já fazia? Me explica, Lu, como é que ficou essa situação. Isso, então. Tem uma doença do coração que é a miocardiopatia dilatada. Existem múltiplos fatores que causam essa doença e um desses fatores, embora também raro, mas sempre existe, é a deficiência de carnitina. E essa deficiência de carnitina, ela vai começar a ser investigada nesse teste do pezinho ampliado. Então, todas as crianças vão ter essa triagem. E o mais interessante assim do teste do pezinho é que ele detecta doenças que precisam ter detecção precoce e que tem tratamento a ser oferecido. Então, sim, pode repor a carnitina na dieta, endovenoso se faz quando o paciente é muito grave, enfim. Mas normalmente na dieta, na vida diária, ingere a carnitina e tudo fica normal, se resolve a doença. Nas outras também, as outras doenças que o teste do coração, que o teste do pezinho busca são doenças tratáveis. Então isso é muito legal, né? Muito interessante. Tem mais de 50 doenças que vão ser rastreadas e a gente vai ter um benefício muito grande para as crianças. O nosso teste do pezinho era uma vergonha e o pior de tudo é a falta de informação. Pensa, as mães de primeira viagem, as pessoas que vão no SUS, não sabem nem o que é o teste do pezinho, e daí vai lá, faz o piquezinho, acha que está fazendo tudo certo, sendo que existe um teste do pezinho ampliado na rede particular, e daí as mães do SUS não têm condições de fazer. Então, assim, eu fiz o meu pela rede pública e não sabia. E se a minha filha tivesse uma daquelas doenças? Será que eu não teria tirado dinheiro de qualquer lugar para pagar o teste ampliado para poder prevenir? Então, assim, é um ganho gigantesco para as nossas crianças e para as famílias, né, Lu? Sim, sim. E às vezes é falta de informação mesmo ali do pré-natal, né? E não é só as mães do SUS que acabam enfrentando isso, mães que têm condições de pagar o teste ampliado, não têm informação e aí não fazem. Exatamente. E até o que levou isso, tem uma história bem interessante para o pessoal pesquisar, se quiser, o que levou ao teste do pezinho ser ampliado pelo SUS, assim, tem uma história bonita de uma família. Eu assisti toda essa reportagem de uma mãe que o filho tinha uma das doenças e é bem como eu falei, ela acabou fazendo o teste pelo SUS, não sabia que tinha o ampliado e aí a criança desenvolveu uma das doenças. Isso. E ela foi para as redes sociais, foi para a mídia para fazer com que o nosso teste do pezinho fosse finalmente ampliado e hoje a gente tem um teste ampliado, ainda bem, graças à família, graças, né, a tanta gente que assinou
para que a gente tivesse, e agora as nossas crianças vão ter direito a ter esse rastreamento digno, né, Lu? Isso, exatamente. Lu, Muita coisa a ser prevenida aí. Lu, muito obrigada por sempre nos ajudar a compreender tudo que acontece com o coraçãozinho dos nossos pequenos, por sempre trazer assuntos maravilhosos. Adorei. Espero que você tenha gostado também do que a gente conversou. E é claro, sempre que tiver alguma dúvida sobre cardiopatias, entra lá no Instagram da nossa querida Lu Schmitz e lá você vai encontrar muita informação de qualidade. Querida, até o próximo encontro. Até. Agora eu vou conversar com a minha pediatra, a doutora Fran, sobre um assunto muito importante que eu quero que ela fale para nós. Qual é o tema de hoje? Bem-vinda, querida, novamente ao nosso programa. Qual o tema que nós vamos abordar hoje? Obrigada, Mari. A gente está no Maio Laranja, né? Então a gente vai falar sobre a prevenção do abuso sexual infantil. Esse tema é um tema que a gente já conversava e a gente queria muito trazer, porque é um tema realmente que mexe muito comigo como mãe. E a Fran também, mãe e pediatra, se importa muito com essa questão. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa prevenção de abuso, porque a gente vê muito isso acontecendo. E existe agora um mês, que é o mês de maio, que foi destinado para justamente alertar as pessoas e as famílias sobre sinais. Enfim, conta melhor para mim, Fran. Então, a gente tem que desde cedo, né, Mari? Como é que eu posso falar? Conversar com as crianças. Com os nossos filhos sobre o que eles têm que fazer em algumas situações. Por exemplo, né? Tem sempre uma coisa que sempre me deixou intrigada e preocupada, que, por exemplo, os shopping centers, aquele espaço família, onde tem vários trocadores de fralda, sabe? 5, 6. Vários pais e mães trocando fralda ao mesmo tempo. E o seu nenê está ali exposto o tempo todo durante a troca, né? Aquilo ali sempre me incomodou muito, né? Então, eu fiquei sempre tentando driblar isso, tentar esperar sair um pouco de gente, ficar em algum lugar um pouco mais reservado, né, para fazer a troca. E depois da minha primeira filha, eu comecei a me sentir mais incomodada com esse assunto, né? Então, eu comecei a buscar mais informações sobre o tema, né? E o que a gente tem que fazer, então? Desde cedo, quando a criança já tem um entendimento, né, do corpinho dela, e até antes dela ter esse entendimento, a gente já vai nomeando, né, os órgãos genitais, as partes íntimas, conversando sobre quem pode mexer e para quê, né, que é para limpeza exclusivamente. Então, assim, a gente tem que, desde sempre, ir falando com os nossos filhos. Que não, tem uma frase que é bem comum, para que você fala para a criança: não pode aceitar nada de estranhos. O que é nada e quem que é estranho para essa criança? Né? Que vaga essa frase, né? Porque se uma pessoa chega com algum brinquedo legal que a criança goste e conversa por 5 minutos com ela de uma forma bem legal, ela vai conhecer, a pessoa vai ser amigo. Né? Então, já conheço ela, né? Exatamente. Não é mais meu estranho. amigo, né? Eu já posso aceitar a coisa dessa pessoa. Então, a gente tem que treinar os nossos filhos a sempre pedir pra gente, se eles querem alguma coisa: mamãe, o titio me deu isso daqui, posso? Entendeu? Então, buscar, a gente tem que ser o centro de confiança dessa criança, para ela poder sempre estar buscando pela gente. E uma coisa muito importante que aconteceu a vida toda, assim, na minha infância, perto de mim, não especificamente comigo, mas eu sempre vi isso, os pais falando: dá beijo no titio, dá beijo na titia. Quase uma obrigação, né? Quase como uma obrigação. Que é filho mal educado se ele não dá beijo na tia, né? Isso, nossa, há 30, 40 anos atrás, se a criança não desse um abraço no tio, amigo do pai, não estava educando, era mal a criança era mal exatamente. educada. Então, assim, não force o seu filho a dar beijo, a dar abraço em ninguém. Nunca, jamais. Né? Se ele quiser, ele vai dar. Né? A pessoa, o adulto, né, da jogada, somos nós, e a pessoa que está ali pedindo beijo. Por exemplo, uma Dinda pedindo beijo. Dá um abraço na Dinda. Se a criança tiver já um convívio,
gostar muito dessa Dinda, ela vai lá e vai dar um abraço. Então a gente nunca deve, quando a gente chega no local, a gente não deve falar, filha, dá um beijo no titio, dá oi pro titio, ou a gente deixa livre, ou a gente só fala e aí se a criança não quiser, respeita e ponto. O oi é uma forma de cumprimento, né, Mari? Então o oi não faz mal para ninguém. Então sempre eduque o seu filho para poder dar oi, né? Se ela quiser, ela vai lá, se ela tiver intimidade suficiente com essa pessoa, ela vai lá e vai dar um abraço, vai dar um beijo, vai brincar, entendeu? Vai partir dela. Isso. Porque se ela chega num lugar, realmente eu fiquei imaginando toda a cena. Se a minha filha chega num lugar, eu digo, dá oi pra vovó. Ela já vai sair correndo, vai pular e vai beijar. Isso. Aí agora, se ela não conhece, eu vou dizer, beijo titio. Não, daí eu oriento para ela dar só oi e ela vai querer ficar só no oi, realmente. Isso é muito da gente, primeiramente, respeitar os nossos filhos, né? Isso, porque a gente quer que os outros respeitem, mas nós estamos respeitando eles? É isso mesmo, respeito à infância é muito importante, né? Ô, Fro, e tem alguns sinais, algumas dicas que a gente pode abordar com os pais mesmo, com as mães, para as mães ficarem atentas, a gente nunca sabe quem está realmente do nosso lado, né? Se é amigo mesmo, enfim. Então, assim, o principal ponto da questão da prevenção do abuso, Mari, é saber que o abusador, ele pode ser qualquer pessoa. Ele não é só uma pessoa de classe baixa, não é só do sexo masculino, não é, entendeu? Não tem só a faixa etária de tal idade. Então, ele pode ser qualquer pessoa. E geralmente, na grande maioria dos casos, esse abusador está próximo da família. Ele é uma pessoa acima de qualquer suspeita, entendeu? Então, ele pode ser qualquer pessoa. Por isso, a importância de você, por exemplo, nomear para uma criança de 2 aninhos e pouco que ainda usa fraldas, nomear quem pode trocar essa fralda, entendeu? Vovó, a Dinda, a babá, a mamãe e o papai, só. Entendeu? Então, a criança vai aos poucos sabendo que se vier uma outra pessoa trocar, não pode, tá errado. Ela talvez se sinta incomodada. Só que isso a gente não vai falar uma vez, né, Mari? A gente tem que ser um trabalho contínuo. Então, a gente vai falando, vai educando. Isso é uma forma de educação também. A educação sexual começa já lá na infância. Entendi. Né? Fran, adorei. Muito obrigada. Eu sei que a gente tem muito mais para falar sobre esse assunto. A gente vai fazer uma live só para falar sobre esse assunto, mas aqui no Minuto Mamãe e Bebê, nessa entrevista, a gente já consegue passar um pouquinho de informação, que já é algo muito grandioso, mas eu sei que a gente tem que fazer muito mais, muitos posts, muita live, porque é um assunto realmente que a gente precisa bater e lutar, né, Fran, para que isso acabe, diminua, enfim. Obrigada por dividir tanto conhecimento e até o próximo encontro. Obrigada, até mais. Estou aqui com a nossa hematologista pediátrica, a doutora Juliana Maia, para falar hoje sobre as doenças hematológicas e a Covid-19. Doutora, bem-vinda ao nosso programa. Queria que você falasse um pouquinho para nós, então, sobre doenças hematológicas e a Covid-19. O que isso pode acarretar num paciente? Oi, obrigada pelo convite, Mari. Então, hoje esse tema é bem importante, bem atual, devido à procura que está tendo nos consultórios, né, em relação aos pacientes imunossuprimidos que estão encaixados para tomar a vacina do Covid. Né? Fora isso, nós temos alguns outros pacientes que, além de estarem em imunossupressão nas doenças hematológicas, nós temos pacientes que têm doenças crônicas, que necessitam de ter uma proteção a mais para doenças respiratórias, né? Como os pacientes com anemia falciforme, as talassemias mais graves, que necessitam de transfusões com mais frequência. Então, esses pacientes estão encaixados e estão sendo indicados para tomar agora, nesse primeiro grupo, a vacina do Covid. Excelente, que bom saber isso e poder dividir com quem está nos acompanhando também. E aí me fala um pouquinho sobre o perigo, o medo de uma criança com uma doença dessas que você citou ou com algum problema relacionado, né? Algumas dessas crianças também estão fazendo tratamentos de quimioterapia, usando medicações que deixam elas com as defesas bem baixas, né? Então, elas precisam ter essa proteção a mais, porque caso eventualmente adquiram essa doença, né, do momento,
podem ter uma evolução mais desfavorável, né? Com então, certeza. a gente precisa que elas estejam nesse grupo de risco e recebam o quanto antes essa vacina. E aí, depois da vacina, o risco diminui, já se tem estudos mostrando esse tipo de paciente pós-vacina, ainda é muito recente. Como é que está esse trâmite? Tudo em relação à vacinação do Covid ainda é muito recente, né? Então, não dá para a gente prever todos os efeitos colaterais, né? Algumas vacinas estão tendo mais efeitos que outras, mas o que a gente sabe no momento que a gente está vivendo, que quanto antes a gente tentar cuidar em relação a isso é melhor, né? E a vacina, quando se trata de um quadro viral, é o que é o mais indicado para melhorar a proteção desses pacientes, né? Com certeza. E não foi programado uma faixa etária, é só realmente a questão das doenças hematológicas. Não tem de tal a tal idade, não, é só apresentando alguma doença hematológica, entra na fila para vacinação? Isso, são os pacientes principalmente com diagnóstico, né, de anemia falciforme, de talassemia, e aqueles pacientes que estão eventualmente tomando uma medicação imunossupressora, como corticoide, ciclofosfamida, né, e isso se encaixaria em outras doenças, né, como a aplasia de medula, os pacientes em tratamento para púrpuras. Então, alguns deles usam essas medicações que realmente causam imunossupressão. Então, eles estão indicados, tá? Explicando um pouco do porquê que esses pacientes com anemia estariam indicados, se trata realmente de pacientes estarem sempre expostos em regimes de transfusão com frequência, né? Alguns deles, esse estado de hipóxia que eles fazem cronicamente, pode levar eles numa situação de insuficiência respiratória, que é o que o vírus está causando nas infecções mais graves, prejudicar mais ainda, né? Então, é por isso que essas anemias mais complicadas estão dentro do indicado pelo Ministério da Saúde. Entendi, doutora, adorei. Muito obrigada por trazer essas informações para a gente, porque realmente a gente fala sobre a Covid e tem pontos que a gente acaba esquecendo ou não é muito abordado, e eu adorei realmente. Não sei se você gostaria de falar mais alguma coisa, concluir com alguma outra ideia, mas assim, foi muito bacana. Eu tenho certeza que quem está nos acompanhando, e com certeza mães de crianças que têm alguma dessas doenças já estão mais por dentro, mas é bom que todo mundo fique sabendo, porque eu sempre falo, quando a gente tem informação, a gente está forte, né, doutora? Verdade. E claro que essas mães vão procurar os médicos assistentes adequados para pedir a solicitação, né, exigida. E vamos todo mundo vacinar, que vai ser bem importante. Adorei, doutora. Muito obrigada. Obrigada até o próximo também, encontro. Mari. Até. Agora nós vamos falar sobre anestesia pediátrica. Mas como assim anestesia pediátrica? Isso mesmo, existe um profissional que faz todo esse trabalho com os nossos pequenos. Ainda bem, né? E eu tenho aqui a doutora Milena, nossa anestesista pediátrica. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Mari. Obrigada a vocês. Obrigada pelo convite para falar um pouquinho da minha subespecialidade, que eu tenho muita honra e muita paixão. Aliás, foi isso que me trouxe da Bahia até aqui há 20 anos atrás, né? Que legal. Fazendo especialização em anestesia pediátrica. Então, estou muito honrada pelo convite para mostrar um pouco da minha especialidade. Então, doutora, me explica, existe uma diferença do anestesista do adulto para o anestesista pediátrico? Na verdade, existem alguns anos atrás, existe uma residência médica. Após fazer a residência em anestesia, nós fazíamos uma residência em anestesia pediátrica. Essa residência existia aqui no Hospital Infantil Joana de Guzmão, em Florianópolis, e com o passar do tempo, a residência em anestesia aumentou para 1 ano a mais, para 3 anos, e essa residência o processo seletivo acabou sendo eliminado em alguns hospitais. Então, mas ainda assim existem anestesistas que só se dedicam à pediatria e que fazem fellows ou estágios ou até própria residência em outros hospitais para se dedicar só à pediatria.
Muita gente, muitas mães têm muito medo da anestesia, não sabe o que vem pela frente. Às vezes, eu converso muito aqui com cirurgiãs, com odontopediatras, e às vezes elas relatam que o medo vem da anestesia. Por que existe esse medo tão grande relacionado à anestesia, doutora? Então, realmente existe todo esse tabu, todo esse medo, né? E é super compreensível, até porque é o medo do desconhecido, do dormir e não acordar. São muitos mitos, muitas histórias, né? Mas o que eu posso assegurar é que hoje em dia a anestesia é um processo muito seguro, nós temos monitorização de ponta, evolução de técnicas, evolução de monitores e evolução de medicação. Hoje em dia as medicações estão cada vez mais seguras, né? E a gente consegue oferecer um transoperatório com bastante qualidade e segurança, mas essa cultura vai levar um tempo ainda para mudar. E eu acho que o grande início para mudar esse medo é o conhecimento. Então, por conta disso, até para me aproximar do meu público, eu até fiz um perfil profissional agora no Instagram para conversar com os pais, conversar com os pacientes e conversar com profissionais não anestesistas para informar, para esclarecer alguns mitos, eu até brinco, tem uma sessão que eu faço que é verdade ou mentira, né? Mito ou verdade, porque são tantas crenças. É verdade. Né? E aí acaba que as pessoas ficam com medo, apavoradas, mas nem buscam informação de qualidade para saber o que vem pela frente. Doutora, existe mais de um tipo de anestesia? Qual o protocolo para saber que tipo de anestesia vai nesse caso, para essa criança, para esse momento? Me explica como é que funciona. Então, existem vários tipos de anestesia, né? Só que para a criança nós somos muito limitados, porque a criança ela não tem maturidade de receber apenas um bloqueio e sedação em muitas situações. Então, em crianças, geralmente nós trabalhamos com anestesia geral e mais alguma outra anestesia, ou anestesia, uma sedação profunda e mais algum tipo de anestesia local ou um bloqueio. Então, em criança, a gente tem um pouco de limitação de trabalhar, como a gente vê em adultos, só raquianestesia, só peridural ou só bloqueio de algum membro. Em criança, a gente não tem essa facilidade. Por conta da maturidade, sempre a gente opta por anestesia geral ou sedação profunda. Entendi. E aí, como que acontece, assim, o primeiro passo? A criança entrou para a cirurgia. Qual o primeiro procedimento? Primeiro sedá-la para ela não... existe uma evolução na anestesia, que é a consulta pré-anestésica. Então, tudo começa na consulta pré-anestésica, no qual o médico anestesista vai conhecer o seu paciente, seja adulto ou criança, e vai traçar a sua anestesia, o seu plano de anestesia. Então, ali a gente vai saber, por exemplo, como a gente hoje está falando de criança, como foi o parto dessa criança, se essa criança é prematura, se essa criança é nascida a termo, se essa criança teve alguma intercorrência neonatal, se essa criança tem alguma patologia, se já foi internada por algum motivo, alergias. Tudo isso faz diferença. Faz uma diferença, né? Para cada situação dessa, a gente pode selecionar não só técnicas, como também medicações. Né, para cada procedimento, para cada situação específica, patologia, nós temos medicações mais adequadas. Hoje em dia a gente tem uma gama de medicações que a gente pode usar e a gente pode selecionar essa ou aquela de acordo com o histórico do nosso paciente, com o histórico de saúde. Adorei, muito obrigada por dividir tanto conhecimento. Mudei a minha visão sobre anestesia, agora me sinto bem mais informada e munida de informação. A gente é tão mais forte, né? Doutora, obrigada e até o próximo encontro. Obrigada, Mari, pela oportunidade. Obrigada a vocês, telespectadores. E eu queria deixar aqui o contato do meu perfil profissional para dúvidas, para esclarecimento de questões. É o @doutora Milena Hall, _anestesia segura. Ai, muito obrigada, doutora. Adorei. Até o próximo. Até o próximo. Obrigada.